Espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde, que tenham passado bem o domingo, descansando, recompondo as forças, organizando tarefas. Graças a Deus, mais um estudo do Evangelho, que muito nos tem ajudado ao longo desse período pelo qual passamos, e desejamos mais uma vez que essa noite possa ser de muita paz, muita harmonia, muita alegria para todos nós, porque o Evangelho é boa nova, é uma boa notícia, e uma boa notícia sempre traz alegria, esperança e encorajamento. Nós estamos no nosso 25º encontro este ano, e para iniciar as atividades desta noite, eu peço então para o Matias fazer a prece de abertura para nós. Por favor, Matias. Claro. Boa noite a todos. Boa noite. Querido amado Mestre Jesus, nossos benfeitores espirituais, nossos anjos, guardiões e mentores. Estamos aqui reunidos para mais um estudo, ó Pai amado, Mestre querido, para que possamos tirar essa nossa ignorância sobre o entendimento racional do vosso Evangelho, Pai. Por isso vos peço, Pai, que possamos tirar o maior aprendizado e discernimento de tudo que será passado nesse estudo de hoje, para que possamos aumentar a nossa capacidade de amar, de perdoar, de aceitar, de fazer caridade e, acima de tudo, Pai amado, ser o vosso servo. O servo do qual trabalha para que a regeneração do planeta possa acontecer e a nossa evolução individual para que possamos dar seguimento no nosso espírito de evolução. Obrigado por mais essa oportunidade, Mestre querido, e que possamos tirar o máximo de aproveitamento, que assim seja, graças a Deus. Tá certo. Muito obrigada. Nós estamos na última parábola das parábolas do reino, estamos tratando da parábola da rede, que começamos a semana passada. Falamos também onde ela está, em Mateus 47:13 e 47:50, a parábola e a conclusão das 7 parábolas, o nosso roteiro, e nós começamos apresentando todos os elementos, né, quem são os personagens, o lugar, o tempo, os elementos, e faltaram as ações. Já foi feita uma leitura, o Albertinho fez a leitura do texto do livro do Karl Barchutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Mas eu também recebi 2 mensagens de amigas que participam do nosso estudo aos domingos. Aliás, uma participa e outra não. E elas me mandaram alguns comentários a respeito ainda sobre a parábola da pérola. E isso me traz muito contentamento, porque significa que a gente tem pensado a respeito, né? E que nunca damos a palavra final. Já dissemos isso várias vezes. Então, uma das nossas amigas, um dos nossos amigos que participam aqui com a gente é a Marise. Eu vou passar a palavra para a Marise e depois eu vou sair aqui do PowerPoint. Aliás, até eu já vou sair do PowerPoint, porque antes de nós entrarmos no significado espiritual de cada componente da parábola, eu prefiro primeiro fazer a leitura do livro Parábolas Evangélicas, que a Lenita vai fazer a leitura, e depois a gente volta aqui no PowerPoint. Então, eu vou sair daqui e vou passar a palavra para Marise, para ela comentar com a gente. Então, Marise, por favor, fique à vontade para você fazer a leitura daquele rascunho que você me mandou,
e expondo assim o seu pensamento a respeito da parábola da pérola, que realmente é muito bonita. Por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Na semana passada, quando a Vilmara falava sobre aquele texto sobre a pérola, né? Veio uma outra explicação, assim, fiquei pensando num outro sentido. Então, o que eu pensei? Que as pérolas, elas são formadas pelas ostras, lógico, né? E a partir de um grão. E o que seria esse grão? Esse grão seria o evangelho, que nós vamos aplicando no nosso dia a dia. Inconscientemente, a gente aplica essa pérola vai se formando quando ela é aplicada inconscientemente às palavras do evangelho. Então, quanto mais a gente faz inconsciente a palavra de Jesus, mais perfeita é a pérola. Todo tipo de pérola que é formado dentro das ostras, nem todas elas são perfeitas, elas podem ser imperfeitas, mas porém são pérolas. Então eu vejo que isso pode ser muito sobre a nossa aplicação do que a gente aprende do nosso dia a dia, porque quanto melhores forem as nossas ações, mais perfeita será essa pérola. E quantas reencarnações nós não precisamos para produzir uma pérola redonda, bonita. Agora, todas as pérolas sendo valiosas, eu acho que é porque a gente está aprendendo e levando alguma coisa do Evangelho. E a gente não pode esquecer que existem as ostras que não produzem a pérola. O que isso significa? São ostras que não levam nada, se a gente for fazer um comparativo com a gente. São ostras que não pegam a palavra de Jesus, não estudam o Evangelho, escuta, mas não aplica. Então, vale a gente refletir que pérola, que tipo de ostra que a gente quer ser e que tipo de pérola que a gente quer ser. É isso, Marô. Bem simplesinho. Nós que agradecemos, Marise, e o seu raciocínio é muito bacana, porque a construção desse reino dos céus começa muito devagarzinho dentro da gente. E nós vamos precisar mesmo de muitas encarnações e muitas reencarnações para que essa pérola possa ficar bem redondinha e bem brilhante, representando o reino de Deus em nós. Então, é uma construção que leva tempo e dá trabalho. E como você também colocou, existem algumas ostras que produzem pérolas imperfeitas, nem tão redondinhas, às vezes com alguns defeitos. Mas tudo começa de algo minúsculo que incomoda a ostra. Né? Então, esse grão minúsculo que começa a incomodar a ostra, para nós seria, vamos dizer assim, o ponto inicial, assim, o estímulo para se buscar algo que compense o incômodo causado por esse grão que começa a crescer dentro da ostra, esse grãozinho minúsculo. Então, e com isso, o evangelho vai se formando em nós. Né? Esse reino dos céus, que nada mais é do que é o contentamento da alma, é uma construção que leva muito tempo em nós. E começa assim, com algo bem pequeno e vai crescendo. Mas é muito bem colocado e eu fico muito feliz por encontrar, assim, colocações diferentes para aquilo que nós estamos estudando. E mesmo porque, como a gente vai ver aqui na parábola da rede, às vezes surgem pensamentos, até mesmo em momentos improváveis ao longo da semana, que ajudam a gente a compreender melhor o significado das palavras de Jesus, não somente em relação às parábolas, tá bom? Então, agradeço muito a sua colocação, viu, Marise, de ter me passado e ter falado a respeito, tá bom? E eu também tenho uma colocação, mas quer falar alguma coisa, Marise? Pode falar. Não preciso, não, só agradecer. Tá? Nós que agradecemos, viu? E nós também temos eu também recebi de uma outra amiga que faz parte do nosso grupo, mas ela não tem possibilidade de acompanhar o estudo no domingo à noite.
Então, ela sempre assiste o vídeo na segunda-feira de manhã. E, às vezes, ao longo da semana, ela faz alguns comentários daquilo que nós estudamos no domingo. Em relação à parábola da pérola, ela me disse o seguinte, ela me mandou por um WhatsApp um trecho bem curtinho, e ela diz assim, olha, que ela ficou pensando em como a pérola se forma na ostra, de onde que surge a pérola. E a pérola se forma a partir de um incômodo ou de um tormento para a ostra, um corpo estranho que entrou no organismo da ostra, pois algo é introduzido dentro da ostra que a incomoda, e ela vai depositando camadas sobre esse tormento, esse espinho que a incomoda, para se proteger dele. E essa sua dor e defesa é que produz algo tão lindo como uma pérola. Então, a pérola vem de um incômodo interno para a ostra. E daí ela conclui: então, nossas pérolas são frutos de nossas dores. E é também o que a Marise comentou. Buscando criar uma proteção para essa dor, vem o evangelho. Então, conforme a gente vai depositando mais camadas de evangelho sobre aquilo que nos atormenta, mais bonita e redondinha e brilhante essa pérola se tornará. Foi o que ela foi, assim, de maneiras diferentes, tanto a Marise quanto essa outra nossa amiga tiveram a mesma linha de raciocínio, tá certo? Então vejam como isso é bacana quando os amigos espirituais nos passam informações semelhantes, usando palavras diferentes às vezes, através, por meio de outros participantes do grupo. Isso é que é o estudo do Evangelho, a pesquisa e o estudo do Evangelho, quando a gente vai escarafunchando e vai encontrando cada vez mais tesouros, tá bom? Então, agradeço a Marise mais uma vez, agradeço a essa nossa amiga também, que amanhã ela vai ver e ouvir esse vídeo, então fica aqui registrada a colocação dela a respeito da parábola da pérola. Ela também fez um comentário em relação à parábola da rede, que ela ouviu a semana passada, mas em relação à parábola da rede, eu vou aguardar o fechamento do nosso estudo, porque senão aí já ficou colocando a carroça na frente dos burros, como a gente costuma dizer, tá bom? Então vamos ver. Nós vamos então passar primeiro para a leitura do texto do livro do Rodolfo Caligares, que é Parábolas Evangélicas. Quem vai fazer a leitura é a Lenita, e eu vou compartilhar o texto então, Lenita, para que todos possam acompanhar. Veja se já chegou aí para você. Sim, para mim já tá ok. Então, se chega para um, vai chegando para todos. E muitos também têm o livro. Pode começar, Lenita. Parábola da rede. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. Depois de cheia, os pescadores puxaram-no para a praia e, sentados, puseram os bons em cestos, deitando fora os ruins. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançarão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso está no Evangelho de Mateus. Isso. Em que se pese a doutrina das igrejas tidas por ortodoxas, que afirma seremos salvos ou condenados segundo aceitemos ou rejeitemos a Jesus Cristo, pessoalmente como nosso Salvador. Esta edificante parábola, a última de uma série de 7 propostas pelo Mestre a seus discípulos, nos ensina uma vez mais que a nossa aceitação ou rejeição no reino dos céus depende tão só e unicamente do cumprimento ou da negligência dos nossos deveres de amar e servir a humanidade.
A simples crença ou incredulidade no poder de salvação pelo sangue do Cristo, em que essas igrejas põem tanta ênfase, não tem a mínima influência na determinação de nossa sorte futura. Admitido que assim fosse, a maioria da humanidade estaria perdida, pois o cristianismo só é conhecido, e eu diria mal conhecido, e mal praticado, por menos de 1/3 da população mundial. Eu digo mal conhecido porque às vezes até aqueles que decoram a Bíblia inteira não sabem o que estão falando, né? Sim. Aqui. A aceitação do Cristo como nosso Redentor só tem eficácia quando se traduz em um esforço sincero e constante no sentido de reproduzir-lhe o Espírito em nossa própria vida, ou seja, quando procurarmos modelar o nosso caráter pelo seu, pautando nossa conduta pelas diretrizes do Evangelho. A fé sem ação é uma fé morta, né? Como ele já disse. Aliás, todo o Novo Testamento está repleto de passagens que estabelecem categoricamente que o julgamento dos homens será baseado em seus feitos e não em sua fé. A expressão fim do mundo, usada pelo Mestre, não deve ser tomada em sentido absoluto, porquanto a Terra e todos os planetas do universo são obras de Deus, e elas não foram feitas para morrer. Significa apenas o fim desse ciclo evolutivo da humanidade terrena, com o desaparecimento de todos os seus usos, costumes e instituições contrários à moral e à justiça. É o fim do mundo velho, com suas confusões, suas discórdias, seus convencionalismos, suas iniquidades sociais, seus ódios, suas lutas armadas, e o advento de um mundo novo, sobre a égide, sobre o escudo da verdade, do bom entendimento, da lisura de caráter, da equidade, do amor, da paz e da fraternidade universal. Os anjos são os mentores espirituais desse planeta, que velam pelo seu destino. Aqui eu não consegui achar uma palavra que se encaixa. Aos quais estará afeta, eu não consegui achar a palavra que se encaixa aí. Pode continuar lendo, depois eu falo. Tá. Os quais afeta a expulsão dos maus, os assambarcadores, que são os monopolizadores, são os exclusivistas, os avarentos, os déspotas, os corruptos, os devassos, os desonestos, os exploradores, hipócritas, ladrões, libertinos, maldizentes, orgulhosos, sanguinários, enfim, todos os que tenham feito mau uso do seu livre-arbítrio e hajam malbaratado as inúmeras oportunidades que lhe foram concedidas através das reencarnações para a realização de seu progresso espiritual. A rede representa a lei do amor, inscrita por Deus em todas as consciências, e os peixes de toda a espécie apanhados por ela são os homens. De todas as raças, de todos os credos, que serão julgados de acordo com as suas obras. O texto é claríssimo nesse ponto, não deixando margem a qualquer dubiedade. E puseram os bons em cesto, deitando fora os ruins. Quando, pois, o ciclo se fechar, a sorte dos justos será passar a um plano à direita do Cristo, plano que aqui será implantado no correr do 3º milênio, constituído de almas cristãs, afeitas ao bem, onde fruirão de imperturbável felicidade, e a dos maus há de serem lançados na fornalha de fogo,
símbolo dos mundos inferiores, de expiação e de provas, onde terão que se depurar entre lágrimas e dores, até que mereçam acesso a uma esfera melhor. Isso. Tá bem claro, né, Lenita, o Sim, texto tá, do Caligares, né? não tem muito. É que, conforme eu estava lendo mais cedo, eu pensei, porque tem gente que fala, eu sou assim, vou ficar assim, vou morrer assim. Uhum. É bem esse tipo de pessoa que vai ter que, filhinho, ou você melhora, ou você muda, ou você vai mudar para um plano inferior. Quer Isso, dizer, é isso. isso. Olha, gente, quando a gente começa a estudar o Espiritismo e vê a necessidade da nossa chamada, da tão chamada reforma íntima, é bom a gente lembrar nesse parágrafo aqui, quando ele fala que os mentores espirituais deste planeta, que velam pelo seu destino, aos quais estará designada, esse afeta aqui não é de afetar, é no sentido de designar, de delegar a expulsão dos maus, e aí ele faz uma lista de quem são esses maus. Tá aqui, ó. Mas é bom lembrar que nós já fomos tudo isso. Em nossas dezenas de reencarnações, já fizemos de tudo um pouco. Nós não temos lembrança disso na atual encarnação. E às vezes questionamos os motivos pelos quais passamos por determinadas dificuldades. Questionamos o porquê das nossas dificuldades de relacionamentos, principalmente com a parentela, com a família, com a parentela mais próxima, com a família. Fazemos vários questionamentos, mas o Senhor só nos deixa passar por uma prova ou por uma expiação quando realmente aquele sofrimento ou aquela dor ou aquela situação difícil vai nos trazer crescimento espiritual. Não é sofrer por sofrer. E aí, então, nós precisamos lembrar de vez em quando que nós já fomos tudo isso que Caligares escreveu aqui e um pouco mais. Nós já matamos, nós já traímos, nós fomos corruptos, já corrompemos, já fomos traidores, já fizemos de tudo nas nossas encarnações passadas. E hoje, muitas vezes, a gente se coloca na posição de vítima. Então, precisamos tomar cuidado com certas análises que o Espiritismo traz para a gente, porque essa análise tem que ser completa, né? Não pode ser pela metade. Então, nós já passamos por tudo isso, mas pela misericórdia divina, nesta encarnação, nós recebemos algo muito valioso, como disse o seu Vilmar, quando nós começamos a estudar a parábola do tesouro, que o grande tesouro da nossa vida, nesta existência, é o Espiritismo. A grande pérola que está sendo construída dentro de nós é graças ao Espiritismo, que está ajudando a gente a compreender melhor o Evangelho. Porque, gente, vejam como é grave o que ele falou aqui, olha, no comecinho. A maioria da humanidade estaria perdida. Peraí, aqui, olha, o cristianismo, aqui, ó, só é conhecido, mal conhecido, como disse a Lenita, e mal praticado por menos de 1/3 da população mundial. Vejam bem, e ainda por cima, o cristianismo, ainda, ou aqueles que se dizem cristãos, ainda se debatem entre si por professarem religiões diferentes. Então, vejam como ainda falta. Ele colocou um tempo aqui, que é do 3º milênio, mas essa depuração se tornaria mais intensa durante o 3º milênio, mas nós já estamos vivendo o 3º milênio desde 2001. Mas essa transformação da humanidade, essa renovação espiritual da humanidade, já começou em pleno século XIX. Os próprios espíritos dizem isso para Kardec. Né? Para quem está mais familiarizado com as obras de Kardec, que isso já estava começando há mais de 150 anos.
Então, nós estamos fazendo parte de um processo, e esse processo é seletivo. Só que para algumas crenças religiosas, aí é que está o texto do Caligares, basta acreditar, basta dizer-se cristão, basta dizer-se seguidor desta ou daquela religião, basta dizer que tem fé nesta ou naquela igreja, basta dizer que acredita que só o sangue de Jesus salva, basta eu acreditar nisso para que eu seja salvo, sem nenhum esforço da minha parte. Então, dá uma compreensão falseada das palavras de Jesus, sobretudo em relação às parábolas. Então, a doutrina espírita está ajudando a gente a enxergar as coisas por um outro olhar. E muita gente não quer essa realidade, de que tudo depende do nosso próprio esforço. Como disse a Lenita, e aliás são palavras do apóstolo Tiago, irmão de Jesus. A fé sem obras é morta, está morta em si mesma. Certo? Mais alguma coisa, Lenita? E ele já deu aqui para nós várias dicas, né, do significado da rede, dos peixes, do fim do mundo, que aí é o que nós vamos ver com mais detalhes no nosso roteiro. Mais alguma coisa, Lenita, que você queira comentar ou que alguém queira comentar a respeito? Não, da minha parte não. Então, tá joia. Então, pessoal, nós vamos voltar lá para o PowerPoint, mas eu vou primeiro voltar no Skype e parar de compartilhar o texto, porque muitas vezes, quando eu mudo de tipo de arquivo, o compartilhamento não aparece para todo mundo. Então, agora sim, eu vou lá no PowerPoint de novo. Então, aqui, ó. Pronto. Então, deixa eu só colocar aqui rapidinho. Bom, gente, eu vou ser sincera com vocês que eu, talvez por alguma condição espiritual que eu não consegui definir muito bem ainda, mas tive uma certa dificuldade, eu tive uma certa dificuldade em encontrar um sentido que me deixasse satisfeita em relação ao significado espiritual dos elementos que compõem esta parábola. E torno a dizer, por favor, aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente passa para vocês não é a palavra definitiva, mesmo porque daqui a algumas centenas, alguns séculos, quando passássemos de novo, aliás, não precisava nem esperar um século, se a gente esperasse um ano e começasse a estudar tudo de novo, a gente perceberia mais detalhes, mais significados que hoje não percebemos. Então, é importante que vocês também, ao longo da semana, como aconteceu com a Marise, como aconteceu com essa nossa amiga, estejam sempre atentos, às vezes, porque a espiritualidade, todos nós fazemos parte de um grupo de estudo, que embora não seja presencial, não significa que nós estamos desconectados uns dos outros e da espiritualidade que acompanha os nossos estudos. Então, às vezes, um não consegue ouvir alguma sugestão deles, eu não consigo ouvir, não consigo compreender, então eles vão procurar outro que esteja mais antenado e acaba assim, percebendo por inspiração, por intuição, alguma coisa que no dia do estudo nós não conseguimos perceber. Tá bom? Então, é bacana quando a gente, ao longo da semana, vai trocando uma ou outra ideia, tá certo? Então, vamos lá. Em relação às leituras, né, eram somente essas duas, não tem nenhum texto de Emmanuel a respeito dessa parábola. Então, vamos aos personagens. Eu me lembro que ainda pediu para acrescentar mais algumas coisas, porque na parábola diz que o reino dos céus, começa assim, né? O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Olha, quem é que lança a rede ao mar? É o pescador, mesmo que ele não seja um pescador de profissão, que ele seja um amador, mas alguém que quer pescar lança a rede ao mar. Então, eu na semana passada, eu tinha colocado como sujeito oculto, e aí eu não me lembro quem foi que falou que, olha, quem lança a rede ao mar só pode ser um pescador.
Então, aqui, gente, o pescador principal é Jesus. Mas a gente vai ver também uma característica interessante, que é muito importante a gente conhecer algumas características daquela época. Por exemplo, como eram feitas as redes de pesca? Claro que não eram feitas de nylon. E quais eram os tipos de rede de pesca que havia naquela época? O que eu estou dizendo para vocês, gente, é em base de um dicionário bíblico que eu tenho e que eu fui consultar. Eles podiam jogar, por exemplo, se fosse um pescador sozinho, ele poderia jogar uma rede semelhante à tarrafa, que é bastante conhecida, porque daí ele estaria pescando sozinho. Agora, a rede de arrasto, que é aquela usada pelos pescadores que viviam da pesca, do comércio do pescado, ela era muito grande e já não dava para ser manipulada por um único pescador. E isso é interessante. Aliás, isso é muito importante. Então, a rede de arrasto utilizada pelos pescadores, no caso os discípulos, que também eram pescadores, menos Judas Iscariotes, era uma rede de arrasto e ela era muito comprida. E do mesmo modo como é feito hoje. Vejam que a técnica é a mesma, só que hoje, claro, os recursos tecnológicos facilitaram muito o serviço dos pescadores, que embora é assim uma profissão muito sofrida. Na base inferior do cordão, né, que delimita a rede embaixo, eles colocavam pesos de chumbo, e na parte de cima, para a rede flutuar, ficar aquele cordão flutuando, eles colocavam pedacinhos de madeira para a rede flutuar e não afundar totalmente. E ela era muito comprida, e elas eram feitas de fios de linho, mas não o linho tratado para se fazer vestimenta, o fio grosseiro do linho. Então, também fico imaginando que trabalho para tecer uma rede de pesca, que era bastante rústica naquela época. E com que facilidade elas também deveriam se rasgar, se romper. E como a rede de arrasto é muito extensa e profunda, ela pega todos os tipos de peixes. E outra, como dá muito trabalho lançar a rede e recolher a rede de arrasto, os pescadores têm que ter muita sabedoria para saber onde jogar a rede. É diferente do pescador sozinho que vai jogando a tarrafa em vários locais diferentes até conseguir pegar o peixe. Não é o mesmo que se dá com a rede de arrasto, como era o que acontecia utilizado pelos pescadores no grande lago da Galileia, tá bom? Mas aquele que joga a rede principal seria Jesus, começando por ele. Então, começamos por ele, certo? Simbolicamente, tá bom, gente? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Lembrando como começa a parábola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Então, o reino dos céus não é a rede. O reino dos céus é semelhante à rede que é lançada ao mar. Depois nós vamos ver o significado de mar e o significado da própria rede na parábola. E fazendo uma analogia com a rede utilizada pelos pescadores da época, pescadores profissionais, como era o caso dos discípulos. Uma rede muito extensa e trabalhosa, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Tranquilo? Então vamos lá. Os anjos citados na parábola, como Caligares já disse, são os espíritos superiores responsáveis pelo cumprimento das leis divinas a respeito do nosso planeta, né? Ou melhor, dos planetas em todo o universo. Os justos, que é falado que depois vai haver uma separação, nós estamos falando primeiro dos personagens, porque esses justos aparecem na conclusão das parábolas, não na parábola propriamente dita. Os justos, na visão
do pessoal da Galileia na época, ou melhor, da Palestina da época, eram aqueles que cumpriam as leis divinas. E, consequentemente, os maus eram aqueles que não cumpriam essas mesmas leis. Então, isso fica bastante claro para nós também. Mas era muito comum na época eles dizerem que um homem era justo quando ele seguia as leis divinas. O discípulo que aparece na conclusão da parábola, podemos compreender como sendo o aluno do evangelho, porque a palavra discípulo também era empregada para designar aluno. Nós hoje chamamos de aprendizes. Apesar de que nós nem conquistamos o título de discípulo ainda, nós estamos mesmo na condição de aprendizes, porque o discípulo também já tem condições, já está em condições de ensinar a outros, né? Continuando, o escriba que aparece no finalzinho da parábola era uma pessoa estudada, que trabalhava, que conhecia a lei do Antigo Testamento, a Torá, e os ensinamentos dos profetas, e também ensinava no templo. Então, era uma pessoa com conhecimento intelectual, o que não significa ter sabedoria. Conhecimento intelectual é uma coisa, sabedoria é outra. E acho que, por enquanto, parece que é só. Esqueci de alguma coisa, esqueci de alguém nos personagens. Se esqueci, vocês me avisem que depois eu corrijo, tá bom? Porque eu estou pegando não somente a parábola, como também a conclusão, porque são somente 2 versículos na conclusão. Assim a gente já fecha tudo junto e misturado. Alguma colocação, gente, que vocês tenham se lembrado de mais alguém que eu tenha esquecido, pode me avisar, tá bom? Que eu anoto aqui e depois eu corrijo. A mesma coisa, o significado de cada personagem, o significado de cada elemento. O lugar, como a gente sempre diz, pode ser o lugar em que Jesus estava e o lugar a que a parábola se refere. O lugar em que Jesus estava era em Cafarnaum, na Galileia, e a palavra Galileia significa jardim fechado, e a parábola se fala do mar. No Evangelho, o mar representa a vida material, a vida na matéria. Não somente o mar, mas no caso, ele fala do mar, lá na parábola, mas ele estava na Galileia, onde tem o grande lago da Galileia. Mas desde que tenha água corrente, é significado de vida para os hebreus, para os judeus. A água que se movimenta é símbolo de origem da vida. Então, no caso, o mar representa a vida material dentro do contexto do evangelho, tá bom? Então, sempre que aparecer alguma coisa relacionada ao mar, mesmo que seja um grande lago, representa a vida material. E aí a gente já vai fazendo um delineamento da parábola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar, e esse mar é a vida material. Né? Então, depois vamos saber que rede é essa. Vamos em frente, depois se alguém lembrar de alguma coisa, pode me interromper. Agora vem o tempo. É sempre interessante a sequência do tempo em relação a momentos que são sucessivos e que não pode, assim, trocar de ordem entre eles. Então, tem o primeiro momento é de lançar a rede. Bom, quem lança a rede, como nós dissemos inicialmente, se estamos falando que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar, quem trouxe essa rede para a vida material para nós foi Jesus. Então, isso aconteceu primeiro. Mas antes de lançar a rede ao mar, significa que essa rede já estava pronta. Então, quem é que aprontou essa rede primeiro? Né? Então, esse momento é quando o evangelho é lançado aos homens, mas isso é lançado continuamente. Começou com Jesus e ainda continua.
Então, é algo que continua acontecendo, certo? Depois vem o momento de pescar, quando a rede já está no mar. E essa pescaria representando, faltou uma palavrinha ali, oportunidades de aceitação do evangelho. Porque o peixe só é fisgado, vamos dizer assim, só é preso na rede porque a rede estava lá, ou em outras palavras, porque ele passou nadando por onde a rede estava. Então, todas as oportunidades que a gente tenha de aceitar o evangelho. O que significa aceitar? Não é só aceitar da boca para fora, é estudar, é compreender, é o esforço para colocarmos em prática no nosso dia a dia, que é a parte mais difícil. Então, não é só leitura, não é só a aceitação da boca para fora. Né? Então, já que o evangelho é lançado continuamente, muitas oportunidades Deus coloca no nosso caminho para que a gente passe a aceitar esse evangelho. Aceitar. De que maneira são essas oportunidades? É aquela que nós estamos tendo agora, a oportunidade do estudo do Evangelho, da meditação, das leituras. Depois vem o momento de escolher o peixe, depois de pescado, né? Só que aqui, gente, para não ficar muito detalhado, pescar o peixe eu já coloquei como sendo aqui assim, a rede já está cheia e já foi retirada da água. Tá? Então, vamos entender essa pesca como sendo o momento em que a rede já tinha saído da água, tá bom? Com todos os peixes presos na rede. Aí vem o momento de fazer a escolha do peixe, os bons e os não tão bons. Esse momento de escolher o peixe é o momento em que nós somos avaliados. E quando é que nós somos avaliados? Não é quando a vida está correndo bem ao nosso gosto. É quando surgem as provas, as expiações, os testemunhos. É aí que nós vamos mostrar se realmente o Evangelho já se tornou uma pérola em nós. Se realmente abraçamos aquele tesouro na nossa vida. Então, escolher o peixe é um momento de aferição de valores, né? É isso como a gente vai ver. O momento de separar, a mesma coisa, essa separação ocorre de forma contínua. Os bons dos maus, aqueles que procuram viver seguindo o trilho do Evangelho, ou aqueles que ainda vivenciam longe das leis, querem viver longe das leis divinas, sem saber que vivendo longe das leis divinas, eles estão plantando mais dores, mais sofrimentos no seu caminho. Então, essa separação também é contínua, assim como, por isso que eu coloquei esse momento, estou usando a palavra momento, porque são instantes que ocorrem continuamente na vida de todos nós. E o momento que aparece como sendo o do fim do mundo, como Caligares disse, é o final de um ciclo evolutivo. Mas vejam bem como esse conceito de ciclo evolutivo é bastante curto para nós. Qual é o máximo de ciclo que nós conseguimos abarcar? É do ano. Nós conseguimos abarcar o ciclo de minutos, horas, dia, meses e o ano. Só. Mas tem outros que demoram séculos, e outros que demoram milênios, e outros que demoram milhares e milhares e milhares de anos. E nós não conseguimos abarcar esses ciclos. Então, nós precisamos sempre tomar muito cuidado com mensagens, com palestras, que fiquem falando
colocando prazos, datas para esse final de ciclo evolutivo, porque é um processo que pode demorar mais do que o previsto ou menos, vai depender de cada um, coletivamente falando. Alguém quer fazer algum acréscimo, algum comentário a respeito desse tempo? Nós ainda temos tempo para isso, não vamos conseguir terminar tudo hoje, mas acho que dá para falar sim. Eu queria falar, mas sobre o onde. O onde? E você falou do mar, e aí ele fala que os pescadores puxaram a rede para a praia. A praia não seria o mundo espiritual onde você entra nessa fila e vai para um mundo melhor, ou fica na Terra que está num ciclo evolutivo melhorado, ou você não pode mais voltar para a Terra, você vai para um outro mundo. Essa praia não seria o mundo espiritual? Porque acho que na parábola, não me lembro se aparece a palavra, claramente a palavra praia, só fala que a rede é tirada e que os pescadores se sentam e começam a separar os peixes. Então, a gente imagina que isso aconteça numa praia, certo? Tá. Fora da água, né? Mas o significado é esse mesmo, quando a gente deixa a vida material. E aí vamos para a avaliação dos nossos valores espirituais, na espiritualidade, né? Acompanhada pelos amigos espirituais, pelos nossos anjos guardiões, tá bom? Tá certo. É porque me parece que a palavra praia não aparece claramente na parábola, Lenita. Depois eu preciso dar uma conferida, mas parece que não. Acho que foi no texto que eu li, então, que apareceu, acho que alguma vez a praia. Tá certo, tá bom, mas podemos, porque a praia já está fora d'água, certo? Então, ali é que é feita essa separação, tá bom? Então, continuando, que ainda temos mais ali quase uns 15, 13 minutinhos, mais ou menos. Agora vem o Selene. Oi, pois não. Tem um minutinho, não? Claro, seu Vilmar, pode falar. Eu estou pensando aqui, essa rede, como é que ela nos pegou? O que foi que nos atraiu para? Que circunstância nos empurrou para conhecermos o Espiritismo? Essa autoanálise que todos nós devemos fazer. Por que eu sou espírita? Bem colocado, seu Vilmar. Hã? Muito bem colocado. O que é que nos atraiu para essa rede? Essa rede que caiu sobre nós. Essa porção de espíritas que tem aí. E tem muitos espíritas nesse nosso Brasil aqui. Bem colocado. Eu ouvi falar que vai de mais de 20 milhões. Então é só a autoanálise. Por que eu fui cair no espiritismo? O que me levou, me prontou para que eu fosse procurar o espiritismo? Essa rede que caiu em nós. Muitos pela dor, né, seu Vilmar? Como tem aquele velho ditado, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Exatamente. Ou outro motivo. Isso, ou outro motivo. Tá certo. Então, assim, a conclusão final de tudo que nós estamos falando, a gente pode deixar para a próxima semana, porque nós não temos pressa, mesmo porque a conclusão das 7 parábolas também é bastante importante para nós e nós vamos precisar falar um pouquinho a respeito. Muito obrigada, viu, seu Vilmar? Foi bem colocado, viu? O que é que nos atraiu para essa rede, né? Mas vamos em frente. Então, aqui, olha, o que é essa rede? Essa questão, porque ele não diz que o reino dos céus é a rede, ele diz é semelhante à rede que é lançada ao mar. O pescador principal é Jesus. O que é que ele veio lançar ao nosso planeta Terra? O seu evangelho, ou as leis divinas com uma nova interpretação. E nessa nova interpretação, o ponto principal é o amor. Aliás, as leis divinas podem ser resumidas numa única palavrinha, que é o amor. Então,
essa rede, Jesus é que lançou sobre nós. E aí, o que é que nos atrai para essa rede? Ou é inevitável que uma hora ou outra a gente vai se enroscar nesse evangelho, seja por amor, seja por dor, seja porque está na onda, porque está na moda, porque é da hora ser cristão, não importa. Uma hora ou outra, cedo ou tarde, como esse processo é contínuo, nós seremos fisgados por ele, né? É uma possibilidade para interpretação do símbolo da rede nessa parábola, tá? Não é o único, pode ser que depois surjam mais. O peixe, como o próprio Caligares diz, são os homens, o ser humano, mas não somente o encarnado, o desencarnado também, porque essa aferição de valores, ela é mais intensa mesmo quando retornamos à espiritualidade e mais ainda quando estamos preparando uma nova existência no mundo material. Esse é o ponto. Aí fala que na rede, a rede pegou de tudo, incluindo até o que não era peixe, porque até o que não é peixe também enrosca na rede, né? Às vezes alguns moluscos, alguns crustáceos, alguns pedaços de pau, alguma pedrinha, às vezes de tudo fica enroscado na rede. Isso significa que ela é lançada indistintamente para espíritos de todas as categorias. Não foi falado assim, olha, a rede foi lançada em determinada região do lago ou em determinada região do mar. Essa rede é tão grande, mas é tão grande e vai tão fundo que ela abarca espíritos de todas as categorias. Cedo ou tarde, que cedo ou tarde acabarão se enroscando nessa rede do Evangelho. Aí aparece no texto ou a palavra vasilha ou a palavra cesto, dizendo que os peixes que são bons são colocados em vasilhas ou em cestos. Que vasilhas? Que cestos? O que significa isso? Que ali dentro daquele cesto, vamos imaginar exatamente como ficaria aquele cesto, aquela vasilha cheia de peixe, formando um grupo à parte, representando para nós o mundo regenerado, ou a comunidade dos espíritos regenerados, estejam eles encarnados ou desencarnados, até caberia melhor. Então, a vasilha ou o cesto, representando a comunidade formada por espíritos regenerados, estejam eles encarnados ou desencarnados. Eu vou completar isso depois, e não só mundo regenerado, porque mundo regenerado dá a impressão que é só o mundo material, não é? Também o mundo material. Aquilo que não presta, porque a rede abarca de tudo, representando aqueles que não cumprem a lei divina, ou seja, ainda estão bem distantes de serem aproveitados. Porque o que é que torna um peixe bom? O que é que caracteriza um peixe bom? Quando ele tem uma carne saborosa, quando ele é viável comercialmente, o tamanho dele é indicado, ele já está num tamanho razoável, vai pegar um peixinho pequenininho. Então, mostrando que esse peixe, esse de tudo, são espíritos de todas as categorias. Mas alguns ainda não estão no momento adequado para compreenderem o significado do Evangelho. Então, eles não se deixam envolver por essa rede. Aí é que está. Mas um dia vão. Então, e aquele que serve
representando aqueles que cumprem a lei divina. Mas vamos chamar de lei divina, gente, resumindo, todas as leis divinas, se fôssemos resumir o evangelho inteiro de Jesus em uma palavra, essa palavra é amor. A fornalha ardente, representando os mundos inferiores. Por que fornalha ardente? Porque lá o sofrimento, as dores são muito mais atrozes do que as que nós encontramos aqui na Terra. Então, o sofrimento lá é superlativo. Aliás, nós conseguimos com a maior facilidade mentalizar o inferno. Ou melhor, mundos inferiores, nós conseguimos mentalizar com muita facilidade. Mas os mundos superiores, como Júpiter, por exemplo, nós não conseguimos fazer a mínima ideia, porque nós estamos muito mais próximos dos mundos inferiores, né? Então é fácil pintar o inferno, difícil é fazer um esboço do céu. E o choro e o ranger de dentes, citado por Jesus em vários trechos do Evangelho, representando o sofrimento, as dores, as provas, as expiações de todos os níveis, que fazem realmente a gente chorar, fazem a gente derramar lágrimas ardentes. E em muitos casos fazem de fato, pela ansiedade, pelo temor, as pessoas rangerem os dentes de ansiedade, de crises de pânico, não é? Então, se eu me esqueci de alguma coisa, por favor, me digam, me completem, falem com alguma coisa, porque, olha, gente, para mim aqui faltam 4 minutos. E o que é que está faltando? Estão faltando as ações, que é sempre a parte mais difícil, porque quando a gente fala das ações, nós temos que ter um olhar mais amplo da própria parábola. E depois falta a conclusão, que é tão importante quanto a parábola, embora sejam somente 2 versículos. Então, eu não vou passar para as ações. No próximo domingo, ainda ficaremos mais um pouco com a parábola da rede. E mesmo porque ao longo da semana, pode ser que também vocês recebam algumas luzinhas aí, algumas inspirações do alto, para enriquecer o nosso estudo. E só mais uma coisinha que eu me lembrei agora. Hoje em dia, se a gente falar de rede, o que é que vem na nossa mente? A rede mundial de computadores, a internet, as redes sociais. Qual é o objetivo de uma rede? Seja ela uma rede de pesca, ou seja ela uma rede social, ou seja a rede mundial de computadores. Por que Jesus teria utilizado um símbolo tão forte como esse? Então, vamos pensar nisso também ao longo da semana, para darmos uma ênfase no significado dessa palavra, que o seu Vilmar já deu alguma dica aqui para nós. O que é que nos atraiu para essa rede? Né? O que é que nos arrastou para essa rede? Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, que eu não vou passar para o próximo slide, e nós já vamos aqui para o nosso encerramento, tá bom? Então, ao longo da semana, se alguém lembrar de alguma coisa, pode colocar no grupo do NEP, ou me mandar uma mensagem pelo WhatsApp particularmente, tá certo? Para a gente aproveitar mais ainda o quanto essa parábola é enriquecedora, como todas as outras, tá bom? Então, nós vamos partir aqui para o nosso finalmente, e a prece final é do Albertin. Eu só vou colocar no slide que representa essa parábola, para a gente finalizar, então. Por favor, Albertin. Queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos às altas esferas espirituais e para sermos banhados pelas bênçãos do nosso querido Mestre Jesus, para que possamos colocar esses ensinamentos e todo esse amor que recebemos em prol do nosso irmão que necessita, principalmente do nosso carinho.
Obrigado, Senhor, que todos possamos ter uma semana iluminada e abençoada. Que assim seja. Eu vou voltar no Skype agora, parando de compartilhar e já finalizando. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela oportunidade desses estudos. Que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, uma ótima e abençoada semana e até o nosso próximo encontro, a nossa reunião de amanhã à noite. Se Deus quiser, um grande abraço e fiquem todos com Deus. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a